Mas estamos nós aí, no parágrafo 18 e 19 do capítulo 2, né, dessa obra fantástica, dessa obra excepcional que é No Mundo Maior, né? E discutindo a loucura em que a humanidade se abeira, né? Esse novo abismo no qual a humanidade se aproxima, e como o Ascan mesmo diz, né? E como nos foi advertido na terça-feira por Suryan, né? Suryan, que manifestou, é como se fôssemos robôs, né? Nós nos programamos para dormir determinada hora, nós nos programamos para acordar determinada hora, nós tomamos o nosso café da manhã automaticamente, sem presença. Nós não estamos presentes naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, nós pensamos muito, mas nós não refletimos. É a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome do pensamento congestionado, mas que não é o pensamento reflexivo. Então, né, cai no mesmo erro de todas as vezes, né? E aí hoje eu estava assim delimitando um tema para poder voltar nele, naqueles cálculos, né? Que trazem o Apocalipse para fechar esse tema das profecias que nós entramos, né? Das predições, das premonições, e a principal profecia que nós temos notícia é a própria profecia feita por Jesus a João, né? E disse em alguns meios, eu não consigo atestar a veracidade disso, mas até tem uma contradição muito grande, mas eu não sei. As coisas do espírito você não pode questionar. Não pode questionar. Até porque um espírito da ordem do Ascan, um espírito da ordem do Bezerra de Menezes, um ser da ordem do Cristo, ele pode se refletir em diferentes momentos ao mesmo tempo, né? Então, disse que João Evangelista, nessa última passagem nossa, foi o próprio Chico Xavier, é uma das existências dele, né? Não sei se procede, se não procede, porque quando a gente lê o livro há 2000 anos, 50 anos depois, aí você começa a fazer os cálculos, né? Não bate. Aí você tem passagens na codificação que foram feitas pelo próprio João Evangelista, e se Chico foi Kardec, como que isso é possível? Enfim, né? Não interessa essas questões, não é para isso que a gente está aqui. Mas aí eu estava entrando naquela parte dos cálculos. Nós começamos com os ciclos, tudo na vida é cíclico, né? E uma das coisas que o Ascan nos pede sempre, que ele se baseou no capítulo 18 da Gênese de Kardec, o item 8, é que exatamente a gente tire do campo do misticismo todas as crenças relacionadas ao Apocalipse, né? Por isso que ele fez esse estudo tão longo. Primeiro, para mostrar que todos os acontecimentos eles são cíclicos. E nós temos o hábito de finalizar, determinar o fim, decretar o final. Então, o Apocalipse representa o fim do mundo, o fim da vida, o fim da terra, e não é isso. Ontem, conversando comigo, ele me disse o seguinte, e ele já falou algumas coisas aqui no grupo a esse respeito. Ele disse que se a gente olhar para o passado, o Apocalipse já aconteceu várias vezes. Se a gente olhar para o futuro, o Apocalipse vai acontecer invariavelmente. E aí ele fala, sua própria ciência endossa esses fatos. E se você analisar o presente, o Apocalipse está acontecendo.
Quando você analisa os 4 primeiros selos do livro do Apocalipse, nós estamos com os 4 cavaleiros a pleno vapor. Mas ontem ele me disse o seguinte, ele falou, filha, se você observar, a vida neste planeta iniciou-se de um apocalipse. Se você analisar tudo, a vida neste planeta, ela iniciou a partir de um apocalipse, né? Se não fosse as conjunturas, né, que aconteceram no espaço sideral, o choque de Teia com Terra, a vida aqui não seria possível, né? Se o planeta não tivesse sido agressivamente bombardeado por cometas, por asteroides, num tempo em que Júpiter andava louco pela órbita solar, porque hoje, como ele está estabilizado, ele funciona como uma parede. Ele breca esses asteroides grandes, né? Nós vimos há pouco tempo a fotografia de um asteroide se chocando com Júpiter, um asteroide que era do tamanho do planeta Terra. Já pensou ele na nossa direção? Né? Então, ele nos traz essa assertiva de Arago, em que fala nada de místico vejais nestes acontecimentos. São coisas cíclicas. E eu estava entrando pela área da delimitação do tempo no Apocalipse, me baseando no livro de Coelho, de Marius Coelho, que é um livro de 1929, se não me engano, 1929, As 4 Babilônias. É um livro que está escrito em português arcaico, mas que os cálculos, os estudos desse engenheiro são muito precisos, né? E foi baseado nos estudos dele que Haroldo Dutra criou aquela palestra conhecidíssima dele sobre o Apocalipse, onde ele faz vários cálculos e tudo mais. E eu queria entrar nesse cálculo para explicar algumas coisas para vocês, né? E a gente até havia feito algumas coisas no sentido de que a gente entendeu que a volta do Sol em torno da Via Galáctica, né, leva 255 milhões de anos. Esse é um ano solar. É um ano solar. Então, se eu tomo como base o ano da Terra, eu divido isso por 12 meses. E aí eu vou ter um mês solar. E se eu pego esse valor do mês solar, divido por 30, né, eu vou ter um dia solar. E se eu pego esse dia solar e divido por 24 horas, eu vou ter a hora solar. E aí eu queria mostrar isso para vocês. Ele falou assim, o que importa isso? Porque ainda assim, esses cálculos seriam absurdamente distantes da realidade. Ele falou assim, vamos nos focar no que importa, né? Então, vamos rever um pouco do que a gente viu no encontro anterior, né? Partindo das palavras de Jesus, na casa de meu pai existem muitas moradas, né? E aí a gente trouxe algumas informações para vocês, né? Em 2016, o campo ultraprofundo do Hubble, né, estimou um número aproximado de 200 bilhões de galáxias no nosso universo, né? E eu expliquei como que isso foi feito, juntando as fotos e tudo mais. Mas em 2022, os astrofísicos da NASA, eles refizeram esse cálculo e eles chegaram a um número aproximado de 2 trilhões de galáxias. E as fotos são interessantíssimas, porque você olha e você vê um fundo negro e vários pontos brilhantes como se fossem estrelas, e, na verdade, não são estrelas, são galáxias, né?
E para fazer um recorte mais fácil da gente entender esse vasto universo, que é um universo pequeno, e é um único universo, que é o que o Ascan chama de universo de Nebadon, não sei por que causa d'água, porque não é o mesmo nome que é encontrado em algumas literaturas por aí. Ele diz que o nosso universo é uma pequenina bolha, num quadrante de vários outros universos. Nem quero entender, né? Mas fazendo um pequeno recorte para a gente entender a grandiosidade de tudo isso, a gente se baseou na nossa própria galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, ela tem nada mais, nada menos do que em torno de 200 bilhões de sóis, que era um número antes imaginado para o número de galáxias. Aqui dentro da nossa galáxia, nós temos 200 bilhões de sóis, né? Pois bem, um desses sóis é o Sol, que nos abriga, né? Com seus 8 planetas conhecidos. Bom, eu já falei para vocês que os seus astros físicos, eles são, né, poetas, né? Eles são poetas, eles são teóricos, basicamente 90% deles são teóricos, né? E os outros 10% são dados que eles dividem entre o que eles conseguem entender. Desses 10%, eles conseguem entender 2%, e os 8% são dados para serem avaliados posteriormente, quando eles têm um conhecimento mais vasto. O seu sistema solar não tem 8 planetas. O seu sistema solar, ele é binário. E a sua ciência ainda não conseguiu, com o Hubble, esperamos que com James isso seja possível, né? Encontrar esse Sol menor, porque se o seu é de quinta grandeza, né? O outro ele é bem menor, e que ele tem uma órbita elíptica a que seu Sol faz em torno da galáxia. E por que eu estou falando isso? Porque se você pegar um sistema solar com 8 planetas e multiplicar por 200 bilhões de sóis, supondo que cada Sol tenha 8 planetas, no mínimo, fora os planetas errantes, aqueles que se desprendem do sistema solar por um movimento ou outro, como foi o caso de Júpiter, né? Que já fez isso como planeta do sistema solar. Então, esses são chamados planetas errantes. Você chega àquilo que nós afirmamos, que Jesus tão simplesmente, tão didaticamente, no alto de um morro, diz: a casa de meu pai existem muitas moradas. Ele sabia. Quem ainda não sabe, sou, né? Ele sabia. De uma forma tão didática, de uma forma tão tranquila. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E eis que vou vos preparar uma dessas moradas. Pois bem, vamos refletir a respeito de tudo isso. Se cada um desses pontos brilhantes é uma galáxia, quantas possibilidades existem, né, de vidas nesses mundos? Porque Jesus disse morada. Ele podia ter falado assim: na casa de meu pai existem muitos sóis. Na casa de meu pai existem muitos mundos. Na casa de meu pai existem muitas estrelas. Mas o que ele diz? Na casa de meu pai existem muitas moradas. Quando eu me refiro à morada, eu entendo que alguém habita aquele espaço. Então, são muitas humanidades. Olha nós aqui. Né? O problema, a ditocomia, é vocês nos aceitarem porque vocês só aceitam o que é tangível, o que se toca.
né? Houve um tempo, agora eu vou falar de tempo. Houve um tempo em que era comum, porque é o que eu já disse para vocês, o homem está em contato com a razão, há mais ou menos 50 mil anos. Os capelinos estão aqui, né? Aí entra aquele conflito que eu falei, olha, esse tempo está errado, olha, esse tempo está errado. Vocês se baseiam muito no tempo abrâmico, de 6 mil anos para cá. Não é isso? Vocês se baseiam muito nisso, que também é um tempo errado. Mas os capelinos estão vindo. Aí você fala assim, poxa, porque vocês são capelinos, né? Poxa, eu estou aqui na Terra há quantos mil anos, não consegui progredir. Você está se baseando no tempo da Terra. E o tempo da Terra, ele é estigmatizado por 15 mil toneladas de atmosfera sobre seus ombros. Então, ele é um tempo lento, moroso. Já começa aí a diferença, né? Bom, mas e esse tempo da Terra em relação ao tempo do espaço? Nós vamos chegar lá. Bom, chegamos, né? Todos os globos que se movem no espaço são habitados? Foi a pergunta, né, que o senhor Allan Kardec faz aos espíritos e que é respondido pela equipe do senhor Galileu Galilei. Né? Questão número 55. Todos os globos que se movem no espaço são habitados? Sim. A resposta é curta. Sim. E o homem está longe de ser o primeiro em inteligência. Agora, vocês se baseiam na beleza de vocês, no arquétipo que representa a forma física de vocês. Mas num dos nossos estudos, eu já mostrei para vocês a aproximação do que vocês se tornarão, a semelhança do seu Criador. E por que vocês foram criados? Por Deus. O princípio inteligente. A forma física, não. O vaso que é o receptáculo dessa mônada, desse átomo, que é o princípio inteligente. Entendam, o princípio inteligente, ele é uma molécula. Uma molécula. Ele é pequenininho, único. E ele é enorme, eterno. Compreendem? Vocês são capazes de compreender isso? Pensem no Fiat Lux, do capítulo 6 do livro Gênesis, né? Uma única molécula que explode, que sua ciência chama de Big Bang, que não é exatamente assim, mas enfim, né? Uma única molécula que ela se condensa e explode. Princípio inteligente. Por quê? Mateus diz que tudo que acontece embaixo reverbera em cima e vice-versa. Todo o seu universo está representado no seu organismo físico. Se você pegar uma foto, uma fotografia, uma imagem colorida de uma única célula, você vai ver toda a representação de uma galáxia ali desenhada. Uma única célula. Com o centro dela, que é um núcleo. Não é? Com plasma, né? naquele meio que é o citoplasma, o plasma, o fluido cósmico universal. E com todas as grandes, né? Os grandes elementos, você tem ali as mitocôndrias, você tem todos aqueles corpúsculos que representam as galáxias. E você tem um núcleo central, onde você tem os dois principais ácidos, que são a assinatura de Deus. DNA e o RNA.
Não é isso? Agora, as expressões, as características, né? Eu já falei para meu canal e já falei para alguns de vocês, como que você é? Do jeito que você quer que eu seja. Porque nós não temos mais uma circunscrição que nos delimita em uma forma. Não tem mais. Então, no início, para caracterizar para o meu canal que eu estava próximo, que eu me aproximava, eu me fazia parecer para ela na forma de um reptiliano, depois na forma de um insetoide, depois em forma de grey e várias outras formas. Hoje não é mais necessário, né? Mas a humanidade como um todo, ela tem uma aversão ao que ela não domina, ao que ela não conhece, não está familiarizado. Então, se eu não te conheço, você representa perigo. É assim que funciona, né? A humanidade, ela está sempre em guarda. E até porque a cultura errônea de alguns governos, principalmente da América, que fizeram a humanidade acreditar que todas essas moradas do Pai, eventualmente, teriam habitantes que são verdadeiros inimigos da humanidade. Então, as suas telas exibiram aí, né, dramas onde o nosso povo comia os seres humanos, né? Esse tipo de coisa. E foi isso que vocês acreditaram. Mas Deus, como disse nesse estudo anterior, ao verbalizar que Deus, o que vem antes? A luz ou o som? Vocês dizem que primeiro vem a luz, o raio, depois vem o trovão. Na criação, o que veio antes? O verbo, o som. Depois, a luz. Faça-se a luz. O som é que cria. E é por isso que os arturianos trabalham com as escalas tonais. O som é o criador. Num campo visual, você tem o plasma, fluido cósmico universal. No plano auditivo, você tem o ON, o som da criação. O som mais poderoso do universo. Né? Então, o som, ele é o que cria. Ele é co-criador. E o Pai, o Criador primordial, ele emanou o verbo. E o verbo está sendo emanado. Aí que eu quero que vocês entendam. Ele não emanou o verbo lá em 7 dias de criação. Alguém aqui ainda acredita nisso? Mas não, a gente transforma 7 dias por 7 eras. Também não. O verbo está sendo emanado. Mundos estão sendo criados, recriados, renovados, reciclados. E o verbo continua. Continua. E é cíclico. A vida é cíclica. Isso é o que as pessoas precisam compreender. Sair dessa coisa pequena de morte. Nascer, crescer, amadurecer e morrer. Sabe? E é uma coisa muito pequena, porque a morte é uma invenção da humanidade, tanto quanto o tempo é uma invenção do seu calendário, do seu relógio. Os antigos,
aqueles homens lá do Neolítico que eram visitados por nós e que não tinham medo de nós, talvez porque a aparência física deles e dos povos que os visitavam fossem mais análogas, mas eles recebiam aqueles deuses amorosamente, né? E seguiam as instruções desses deuses. E como é que eles faziam a medição do seu tempo? Por ciclos. Por ciclos. O ciclo de plantar, o ciclo de colher. Esse era o tempo. E era um tempo, então você não mede o seu aniversário, né? Por um ano, você mediria o seu aniversário por ciclos. E você poderia escolher um ciclo. Você pode, senhor João Paulo, escolher medir a sua idade pelo ciclo lunar. E não pelo ciclo solar. Essa é a diferença. Então, começando por aí, você começa a entender o tempo. Você começa a entender o que Jesus quis dizer, são chegados os tempos. Né? São chegados os tempos. São que tempos que são chegados? O apóstolo Paulo, quando eu era criança, eu falava como criança e me comportava como criança. Agora que sou homem, eu falo como homem e me comporto como homem. Ele reconheceu aí 2 ciclos distintos do seu amadurecimento. Vocês, a humanidade da Terra, chegou nesse ciclo de amadurecimento. E é por isso que eu estou tão ansioso para falar da separação do joio e do trigo. Porque a humanidade chegou neste ciclo de amadurecimento. Agora, chegar no ciclo de maturidade não implica que você chegou num ciclo de sabedoria, de entendimento. Você chegou num ciclo de maturidade, você cresceu. Quantos adultos irresponsáveis vocês conhecem? Pensem, não citem. Chegar num ciclo de maturidade não significa, né? E aí vocês entendam o seguinte, o Hubble, né, com todo esse serviço maravilhoso que ele prestou à humanidade, porque ele é uma idealização do plano superior. Um telescópio obsoleto, que teve que ser remanejado, consertado várias vezes. E ele continua prestando serviços, mas o Hubble abriu a mente do homem para o infinito. Não é isso? Mas o que ele mostra a vocês, senhores, é uma janela do que há. Uma janela do universo. Então, o que eu quero dizer? Existe um outro universo, além dos multiversos. O que são multiversos? São os outros universos nessa bolha de universos. Mas, além dos multiversos, existem um outro universo muito maior, muito mais diversificado, tá certo? E, digamos, singularmente muito mais evoluído do que o que é representado por esse universo material que o Hubble está aí registrando. Nós já demos alguns exemplos para vocês da Terra. Vocês falam em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, e mundos celestes, mundos divinos, vai. O mundo de, né? Regeneração vai crescendo. Mas para onde que a Terra vai para ela ficar nesse lugar? Porque ela tem que se deslocar. Aqui, no espaço-tempo do universo, em que ela está alocada,
ela vai continuar sendo um mundo de provas e expiações. Então, como que é isso? Da mesma forma como dentro de você tem o seu eu inferior e tem o seu eu superior ou o seu eu crístico, que é o seu destino. Para onde que você está caminhando? Para o eu crístico, para o eu superior. A Terra é um ser vivo. Saturno é um ser vivo. Vênus é um ser vivo. Tudo criado por Deus é cheio de vida. Ah, não, os minerais não são. São. Só que vocês não sabem. Existem mundos em que os minerais, eles são também movidos por uma força inteligente. E o simples fato de um simples carvão vir a tornar-se um diamante, esse processo de desenvolvimento, de maturidade, de processamento das suas moléculas, é um processo de uma inteligência, né, primitiva, primordial, que está ali, aqui na Terra, isso aqui na Terra. Porque existem mundos de safira. Vocês já ouviram falar aí nos livros que vocês leem de mundos safirinos? Existem mundos de safira, existem mundos de rubi, existem mundos feitos de diamante. Né? Então, é entender que a Terra, ela como que reflete várias terras, para cima e para baixo. Para baixo, você vai chegar aonde? Na formação do primeiro bloco. Depois passa para o choque dela com Teia, o desenvolvimento. E depois de Teia até chegar aqui. Né? Ela passa por mundo primitivo até chegar aqui. Daqui ela está indo para a regeneração. Senhores, daqui, onde ela está, mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, existe um longo caminho. Então, eu ouço muito as pessoas falarem transição planetária, como se, nós estamos no auge da transição. Como se fosse... Esse processo começou há 2000 anos, por isso que o Cristo esteve aqui na Terra. Ele veio inaugurar a era. Ele veio inaugurar. Mas ele diz, são chegados os tempos. Mas ele também falou, ainda este não é o meu tempo. Também está escrito lá. Porque qual é o tempo dele? O tempo em que a Terra está no estágio celestial. Quem está lá nessa Terra celestial? Quem que está lá nessa Terra divina, que é o paraíso de muitos? Todos aqueles que evoluíram a partir da Terra, que era um mundo primitivo. Então, são mundos invisíveis, dimensionais, interdimensionais. Eu já falei da consciência de vocês, que a consciência de vocês é a mesma coisa. A consciência de vocês, ela está em todas essas terras. Desde a sua consciência mais primitiva, de quando você veio para este mundo, porque todos vêm simples e ignorantes, você pode ter saído de um nível intelectual altíssimo em Capela, você chega aqui simples e ignorante. É isso que Kardec pôs lá, que poucos entendem. Então, acham que estão falando lá do verbo. Né? Desde a sua concepção primitiva até a sua concepção crística, a sua consciência está irradiada em várias terras. É o que nós chamamos de vidas paralelas. Então, Senhor, nesse exato momento, Cristo está sendo julgado no Sinédrio. Está sendo açoitado. Neste exato momento, estão lá as três Marias. Maria de Queófas, Maria de Nazaré
e Maria de Magdala, aos pés da cruz do filho, do sobrinho, do grande amigo crucificado. E está acontecendo. Neste momento, no seu diálogo, né, a respeito do período da grande escuridão, tudo aquilo de cruel que a humanidade vive nesse período trevoso, que são 600 anos, né, de escuridão, conhecido como Idade Mediana, está acontecendo. Mas, nesse mesmo momento, as terras promissoras também estão acontecendo. Consciência, né? Unidade de consciência, quando nós falamos isso com vocês, é quando vocês conseguirem escalar todas essas terras e chegarem à consciência crística. As consciências de vocês vão agregando-se umas às outras, até se tornarem uma unidade em Cristo. Não é o Cristo que vocês conhecem. Vocês como Cristos. Vocês serão Cristos? Certamente. Esse é o destino. E Deus disse a Jesus: apacenta minhas ovelhas. E Jesus disse a vocês: apacenta minhas ovelhas. Multiplica-se nas escalas competentes, né? Então, são mundos interdimensionais, né? São mundos que se sucedem, que se intercalam uns com os outros, tá certo? Mas que existem, que são reais. E nós? Onde que nós estamos nisso tudo? Nós estamos no nosso mundo, na escala celestial. Nós conseguimos galgar esse grau. E eu não falo isso preocupado com que eu estou me engrandecendo nem nada, porque eu não vejo nada de especial nisso. É obrigação de todo mundo crescer. É obrigação. Então, você não tem que ficar se vangloriando disso, né? Então, nós escalamos. E aí, por que eu estou aqui agora? Nesse tipo de manifestação, né? Porque apacenta as minhas ovelhas. É essa a diferença. Então, aquilo, nós vimos isso também no nosso estudo anterior. O verbo se manifestou uma única vez e continua reverberando, manifestando. Nesse exato momento que eu estou falando aqui com vocês, né? Mundos estão sendo destruídos. Olha o Apocalipse aí. Mas, nesse exato momento, mundos estão sendo formados. De uma colisão de planetas, de uma colisão de asteroides, de uma colisão de galáxias, que é o que vai acontecer com a sua galáxia, que é bem menor que a minha, que é Andrômeda. A minha está se aproximando cada vez mais, ao contrário do que a ciência fala, né, muitas vezes em expansão, né? Mas ela está se aproximando cada vez mais, inevitavelmente, né, em alguns milhões de anos, a galáxia maior certamente vai, né, absorver a menor. E, nesse momento, mundos serão destruídos e mundos nascerão muito maiores e muito mais fortalecidos. Não é isso? Então, por que Deus manifestou o verbo em algum momento do tempo e ele continua manifestando, mas a gente precisa entender que ele não está inserido naquilo que a ciência da Terra conhece como espaço-tempo, ou tempo-espaço. Ele não está inserido. Então, você não pode calcular nada do que venha de informação do alto, informações que são informações seguras, no tempo da Terra. Quando Jesus vem e apresenta o Apocalipse ao seu médium,
Porque Jesus funciona como médium do Criador e João funciona como médium de Jesus. Quando ele apresenta, né, aquelas visões a João, ele não falou em tempo. Ele apresenta probabilidades, não é? Guerras, quando houver guerra, quando a humanidade tiver assim, tiver assado, são sinais. Isso já não aconteceu a Sodoma e Gomorra? Isso já não, quase não aconteceu a Nínive, foi evitado, né? Isso já não aconteceu a Lemúria? Já não aconteceu a Atlântida? Vai acontecer aos Estados Unidos da América, inevitavelmente? Vai acontecer à América Central, inevitavelmente? E vai acontecer à costa da própria América do Sul, inevitavelmente, por fenômenos naturais. Mas, com relação à América, vai atingir todo o planeta. Porque são cinzas que vão permanecer por várias semanas no espaço, impedindo que a luz solar chegue à Terra. Sou eu que estou fazendo essa profecia, senhores? Não, é a ciência. E tudo que advém de trágico dessa profecia científica, né, suscetível de acontecer, pergunte a um dos seus cientistas qual é a data que isso vai ocorrer. Eles não apresentam. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 1000 anos. Ninguém sabe. Então, as pessoas ficam sofrendo, né, por medo de que algo venha acontecer. Nós estamos trabalhando muito, porque estamos lidando com loucos. Loucos ególatras, que são os piores e mais perigosos. Loucos por poder, né? Nós estamos tentando até hoje, já falei para vocês, as naves posicionadas, né, em torno da linha do Equador, que é a zona de energia, de expansão de energia da Terra, tentando trabalhar as mentes desses homens, tentando evitar uma guerra de proporções massivas. Uma coisa é um ficar jogando um míssil de um lado para o outro. Outra coisa é uma bomba, né, com poder de destruição de massas. E não são chegados esses tempos. Essa é a questão. E agora, existe aí, entre a nossa intervenção, com intuição, levando esses homens para reuniões, tentando, apesar de que são cercados por inteligências, né, que bloqueiam o acesso a eles. Mas por que nós não intervimos? Ah, vocês já desligaram tantos mísseis, vocês já desligaram tantas bombas. Porque tem uma coisa entre nós e vocês que se chama livre-arbítrio. E que é sagrado. E que não pode ser violado. Se nós violássemos o livre-arbítrio coletivo, é a mesma gravidade de nós violarmos o livre-arbítrio individual. E é por isso que, nas terças-feiras, os arturianos insistem, né? Senhores, deixem as suas câmeras abertas para que a gente entenda que a gente possa entrar, para que a gente entenda que a gente possa perscrutar o seu psiquismo. Porque senão eles vão lá, te dão um passe, distribuem energia sobre o seu corpo e vão embora. E o trabalho, mas eu não fui curado. Eu faço parte do trabalho há tanto tempo, até hoje não fui curado. Então, tem essas coisas, né? Vocês precisam também entender que tudo que existe é efeito. As coisas estão como estão hoje, é porque é efeito de causas anteriores. Cadê os romanos bélicos?
Onde que estão os romanos bélicos? A maioria deles estão nos Estados Unidos da América. Grande maioria deles, né? Aonde que estão os incendiários nórdicos, os bárbaros, né? Estão reencarnados lá no Grande Urso Vermelho, na Rússia, né? Aí você começa a analisar, quem é que está na Ucrânia? Por que isso está acontecendo? Porque, gente, tudo o que existe é efeito, né? Então, a causa anterior de todos os acontecimentos é o que todas as pessoas deveriam buscar. Aí sim, elas se curariam e curariam o planeta. O estado de coisas. Por que a minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo resolver minhas questões financeiras? Eu subo um degrau, caio 9. Subo mais um, caio 10. O que acontece? Por que eu passo por isso? Se isso que está te acontecendo é efeito. Por trás desse efeito tem uma causa. Onde que está essa causa? Por que nós temos problemas familiares? De difícil solução, às vezes. Às vezes, nem com toda a paciência a gente consegue administrar determinados conflitos internos. Por que essas pessoas estão conosco hoje? O que nos reaproximou dessas pessoas? E acreditem, as pessoas mais difíceis na sua vida são as pessoas mais importantes para o seu crescimento. Podem ter certeza nisso, né? Então, pegando aqui por base os pilares da criação são duas nebulosas que o Hubble fotografou e que ela se assemelha a dois grandes pilares, né? Na verdade, ela funciona, né, como um berçário de estrelas, uma nebulosa que forma estrelas, né? Ela é toda ela formada de gás e poeira, então ela fez fotos, o Hubble fez fotos lindíssimas, porque são fotos muito coloridas, muito cheias de luz. A luz dessa nebulosa, né, que se chama Pilares da Criação, exatamente por parecer, e por que associado com Pilares da Criação? Porque lá se cria estrelas, né? Se cria estrelas, se cria mundos. A luz dela leva em mais ou menos cerca de 7.000 anos-luz para chegar até o Hubble, né? Então, isso é um tempo, 7.000 anos-luz para chegar até o Hubble. Então, quando essa luz que levou 7.000 anos-luz, se você pegar a velocidade da luz, né, 300.000 quilômetros, mais ou menos, por segundo, né? Se você pegar isso, tá certo? E transformar nesses 7.000 anos, se passou muito tempo. Se passou muito tempo. Então, você fala assim, será que ainda existe os pilares da criação? Ou se existe, como que ele estaria hoje? Entendeu? Como que ele estaria hoje? Porque, na verdade, o que o Hubble está te mostrando é o passado. Lembra que eu disse que não existe passado e nem futuro, que existe o agora? Ele está te mostrando o passado, né? Então, ele levou esse tempo todo. O olho de Deus, que é o que vocês mais conhecem, uma das fotografias que vocês mais conhecem desse telescópio, ele leva 700 anos-luz para chegar até o Hubble. Será que ele ainda tem esse formato de olho de Deus? Né? Então, vamos falar um pouquinho do tempo, né? Para você entender, nem os planetas vizinhos à Terra trabalham com o mesmo tempo que a Terra. E como que se mede esse tempo?
através do seu período de translação em torno do Sol. É a partir daí que você começa a calcular. A Terra leva o quê? 365 dias e algumas horas, né? Mercúrio gasta só 88 dias, porque ele está lá coladinho com o Sol. Só 88 dias. Você acha que pode basear o tempo da Terra, um dia de 24 horas, né, por um dia em Mercúrio? Quantas horas teria o dia em Mercúrio? Se o ano dele é de 88 dias, se você dividisse isso por 12, que é a sua base de ciclo, né? Por que 12? Porque são 4 ciclos, primavera, verão, outono e inverno. Então, você pega cada ciclo e subdivide ele, né, em ciclos de pico e ciclos de declínio, mais 4 ciclos menores, por isso 12. Pega 88 e divide por 12, né? Aí você vai ter um mês. Pega isso, divide por 30, um dia. Quantas horas isso teria? Né? Vênus leva 225 dias. Né? Vamos para os maiores. Júpiter leva quase 12 anos para dar uma volta em torno do Sol. Né? Júpiter está aí bem pertinho da Terra. Há quanto tempo? Porque ele está nessa volta, ele está na parte mais próxima, chegando do Sol. Né? E Saturno está com Júpiter. Só que Saturno leva 29 anos e meio aproximadamente. Né? Urano, 84 anos. Netuno, 165 anos. E Plutão, 248 anos. Aqui a gente não incluiu Ceres, né? E não incluiu uma série de outros planetas que tem, além desses que a ciência admite. Então, por aí, você já percebe que não dá para mesurar o tempo quando se fala em espaço. E tomando por base, na casa de meu pai existem muitas moradas, e tomando por base que Jesus estava mostrando a João o que supostamente entende-se ser o futuro, você não pode mesurar isso baseado no tempo da Terra. Né? Até porque, se você pensar o seguinte, que se você basear no primeiro cavaleiro branco, seria as advertências do Cristo, não, dos profetas que vieram bem antes do Cristo. O segundo cavaleiro, o cavaleiro das guerras. Quantas guerras teve já nesse planeta? Cada uma mais destruidora do que outra. Então, você não pode basear. Terceiro cavaleiro, cavaleiro da miséria, das balanças, da escassez. Precisa comentar. 4 cavaleiro, cavaleiro da morte, das pestes, da mortandade. Nós já fizemos um breve estudo aqui das pestes, das epidemias que já tiveram no mundo. Então, não dá para falar nisso. Né? E, por último, encerrando essa parte, uma das fotografias mais importantes do Hubble é o corpo mais distante da Terra, que é uma estrela, supõe-se que seja uma estrela, né, que se chama Earendel. E a luz dessa estrela leva 12,9 bilhões de anos até chegar ao Hubble. Ora, se o seu universo tem 13,9 bilhões, que a sua ciência calcula, essa estrela supostamente foi uma das primeiras estrelas a ser criada no universo de Nebadon. E essa luz ainda está viajando. Essa estrela, é claro que essa estrela não existe mais. É óbvio que ela não existe mais. Mas a luz dela está aí viajando. Né? Está aí, permanece aí viajando. Então, essa distância que vocês medem é uma distância baseada no seu tempo, porque a luz que Earendel emitiu, para mim, que sou andromedano,
levou 1 hora. Por que essa diferença de tempo? Porque você não pode comparar uma galáxia com a outra. O tempo de uma galáxia com a outra. Você não compara. Não existe. O tempo, à medida em que o ser, a essência, o princípio inteligente, vamos chamar o princípio inteligente de consciência, tá? À medida em que a consciência vai evoluindo, o tempo vai diluindo. É o contrário. A consciência expande e o tempo dilui. Por isso, senhores e senhoras, que nos processos de expansão consciencial, seja com drogas lícitas ou ilícitas, seja com ervas, seja com psicotrópicos, seja com qualquer tipo de mecanismo que leva a pessoa a expandir a consciência, o que acontece? Ela consegue visualizar tanto o passado quanto o futuro. Por quê? Porque não há mais tempo. O que João estava vendo era atemporal. Bom, lembram que eu falei para vocês que só existe o agora, só existe o agora, só existe o agora, né? Isso é o que eu falo o tempo todo. Se o Apocalipse é atemporal, ele está acontecendo, ele já aconteceu, ele acontecerá indefinidas vezes, sucessivas vezes, porque ele faz parte do ciclo evolutivo da Terra. Todas as vezes que determinadas humanidades, e não é só neste planeta, todas as vezes que determinadas humanidades chegam num padrão em que não comporta mais aquele tipo de vibração planetária, acontece, né, um expurgo. E esse expurgo, ele não acontece pacificamente, ele é decorrente da circunstância de algum grande ciclo. Então, lá em Capela, no planeta, no quarto planeta da estrela alfa de Capela, né, do cocheiro, aconteceu, né, um movimento cíclico idêntico ao que está acontecendo aqui na Terra, de algumas centenas de anos para cá, em que a agressividade, o orgulho, a vaidade, a egolatria toma um patamar tão grande que não comporta mais o processo evolutivo do próprio planeta. Então, acontece um movimento cíclico. Pode ser, nós já falamos isso aqui, vamos rever. Clima extremo. Pode ser, decorrente de clima extremo. Já não aconteceu isso no Egito? Ou vocês acham que os 7 anos de seca foi tranquilo e calmo e pacífico? Mesmo com José distribuindo os cereais? Foi um apocalipse. Um verdadeiro apocalipse. Então, acontecem nevascas, enchentes destrutivas, climas, calor de 54 graus, calor de 50 graus, como nós tivemos agora na Espanha. E eu já disse para os senhores que Portugal e Espanha têm um karma coletivo muito grande a expiar, né? Um clima de 50 graus para um ser humano que tem já uma temperatura alta, de 36 graus Celsius em média, ele não suporta. Ele não suporta. A sua pressão arterial explode com seu coração ou com seu cérebro, né? Então, esses movimentos cíclicos é que promovem, né, os expurgos. Agora, para onde vão esses seres? Eles não podem ir para lugares muito distantes. Eu vou expurgar essa humanidade perdida da Terra para um planeta
que está lá na constelação de Sírios. Não é assim, senhoras. É a lei da conexão, da interconectividade, do que está perto, do que está próximo. O que está mais próximo do sistema solar neste momento? Quais são os mundos, incluindo planetas? Quais são as constelações que estão mais próximas? Aí você vai analisar em que o Cristo é o mesmo Cristo. Porque ele não vai usar a casa de outro Cristo. Aliás, falando em outro Cristo, quantos Cristos existem na casa do Pai? Ele mesmo pede para dizer isso, que há uma idolatria muito grande. E a gente deve idolatrar o Criador primordial e ver nele um mestre, um irmão maior. Né? Quantos Cristos não existem? Existem 2 trilhões, aproximadamente, de galáxias, com não sei quantos quilhões de mundos. Quantos Cristos não existem? Mas, voltando ao expurgo, tem que ser expurgo de um mundo em que o Cristo, Yoshua, é o governador, para outro mundo em que ele também é governador. E aí a própria literatura de Emmanuel nos dá uma pista, né, dos mundos onde ele dirige. Então, você supõe-se que essas pessoas serão, né, expurgadas para aquele lugar. Então, entendendo que, da mesma forma como a Terra tem os seus ciclos, todos os mundos criados também têm os seus ciclos, que não são idênticos à Terra. Lá não tem primavera, verão, outono e inverno. Isso é uma necessidade do seu planeta. Um mundo safirino, é claro que o ciclo dele é totalmente diferente, porque a evolução lá passa de uma pedra bruta para um cristal de primeira grandeza. É totalmente diferente os ciclos. É claro que o tempo é diferente. E aí, uma citação da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, em que ele fala: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Do que Pedro estava se referindo? A que Pedro estava se referindo? Né? Ele estava se referindo à eternidade. Né? A partir do momento que nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo, de fazer as pessoas compreenderem que elas são seres, né, que têm um amplo caminho a ser percorrido, um amplo caminho a ser trilhado na sua senda evolutiva. Então, eu entendo o que Jesus está dizendo, o que Pedro está dizendo. Para Jesus, 1000 anos é um dia. Então, o pessoal vai lá na Bíblia, no Apocalipse, pega lá e fica tentando fazer cálculo. O próprio Coelho tentou transformar em equações essas informações. A semana do Senhor, o dia do Senhor, o tempo do Senhor. E não é isso. Os ciclos, a própria palavra ciclo, nos remete a acontecimentos que acontecem de tempos em tempos. Né? A Lua tem 4 ciclos. Né? Ela tem um ciclo de lua nova, de lua crescente, de lua cheia, de lua minguante. Ela tem um ciclo. Né? Esse ciclo interfere com a vida na Terra? Totalmente. Com as marés, com tudo. Com o próprio ciclo reprodutivo da mulher, com as plantações, né? Então, interfere totalmente. Isso é cíclico. Né? Nós já falamos, a Terra passou por vários processos ao longo do seu desenvolvimento que eram necessários para ser o que ela é hoje.
tá certo? Então, o que que acontece? Isso, né? De você falar assim, eu vou medir exatamente quando que o Yellowstone vai entrar em atividade. A sua ciência consegue transpor os confins do sistema solar, mas não consegue examinar essa situação, né? E aí, esse ciclo, ele é um ciclo muito maior do que os ciclos menores que o homem consegue mesurar. Existem os ciclos que o homem consegue medir e existem os ciclos que ele desconhece. Sabe por quê? Porque o último ciclo do Yellowstone, vocês nem estavam na Terra. Foi antes da vinda de vocês para esse planeta. Você entendeu? Então, é um ciclo longo. Como é que você pode mesurar esse ciclo? Eles mesuram que foi há 200 e poucos mil anos, baseado em rocha, baseado... É teoria, foi o que eu falei no começo. A sua ciência é poética. São teorias, eles não têm como provar isso. Aí eles estão calculando pela altura da rocha aqui, que quando tiver aqui, ele vai entrar. Deus age quando deve agir. Os ciclos são naturais, fazem parte da lei divina. Todos os ciclos. E eles são. Você já viu um ano de 360 dias? No seu planeta não tem. Em outros lugares do sistema solar vai ter de mais ou de menos. Para a Terra foi calculado esse ciclo. Um dia a Terra muda o eixo de posição, como já aconteceu. Ela vai girar muito mais rápido do que está girando. Ora, se ela vai girar muito mais rápido do que está girando, o dia será bem menor. Os meses serão menores. O ano será menor. E a Terra será diferente do que é hoje. Né? Então, tudo isso que nós trouxemos a vocês é para ilustrar essa irrelevância que vocês dão à questão do tempo. E é por isso que a gente fala. Repetindo uma frase de André Luiz, o momento mais importante da vida é este. É o que eu estou falando aqui agora. Esse é o momento mais importante para mim. O momento mais importante é o agora. Porque ele é um presente que Deus dá a cada um. Vocês não têm mais nada, né? Einstein, ele diz num trecho de uma carta de condolências que ele escreve à família de um engenheiro suíço que era seu amigo, que a distinção ou a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Einstein, que foi Nikola Tesla e tantos outros, que foi uma referência de cognição entre os seus povos aqui, ele já compreendia isso. E o que eu quero mostrar para vocês, com esse exemplo que eu trago do Lázaro ressuscitado. Lázaro já estava morto há vários dias, ele estava em estado de putrefação, tanto que o mau cheiro já era insuportável. Jesus, que era amigo de Lázaro, sendo quem ele era, tendo presciência dos fatos, poderia ter ido visitar seu amigo, que estava enfermo, mesmo antes de receber o mensageiro de suas irmãs avisando da enfermidade do amigo. Porque ele tinha presciência. Ele podia ter ido antes, ter curado o amigo, como ele fez com tantos que ele curou. Mas ele valeu-se, né, desse fato até para poder enfatizar a sua missão crística aqui na Terra. E ele vai, né? E aí é que está a grande diferença. Jesus, ele é atemporal. O Cristo é atemporal. E ele tem o poder
de modificar o fluido cósmico. Só os Cristos têm. Somente os Cristos têm. O Criador primordial e os Cristos. Ele altera o fluido. É como se ele pegasse o planeta e desse uma marcha ré. Ele deu a marcha ré no mundo de Lázaro. Ele restitui as moléculas de Lázaro, o DNA de Lázaro. Restaura e mais, coloca ele em estado perfeito de saúde, que não é o que ele estava. Então, nesse episódio da ressurreição, né, mostra claramente quando é que Deus age, quando é que os Cristos agem. Vamos falar agora numa visão cósmica. Quando é que os Cristos agem? Independente de qualquer um morrer, né? Ele simplesmente, naquele momento, ele simplesmente acrescenta mais tempo a Lázaro. Ele poderia ter abreviado 11 anos, mas não seria necessário. Então, vamos embora. No caso de Lázaro, ele tinha que viver mais um tempo para quê? Dar testemunho, né, dos poderes do Cristo. Né? Então, é uma das lições mais importantes que a Bíblia nos traz acerca do tempo, né? De entender que Deus está acima do tempo e que ele, agora eu vou falar uma coisa polêmica, para vocês entenderem. Ele é o único ser verdadeiramente eterno. Por quê? Porque, e nem mesmo os anjos são eternos, nem mesmo os anjos, quem dirá vocês. Verdadeiramente eternos. Por que eu estou falando isso? Porque a eternidade verdadeira é aquela que não tem começo e que não tem fim. Essa é a eternidade verdadeira, né? Eu ditei aqui para o meu canal o que ela escreveu aqui. Os terranos vivem presos ao tempo. Toda a sua noção de vida está construída e se sustenta sobre um único pilar, que são as horas medidas. Tudo que está vivo na natureza está vivo na natureza por um período que pode ser maior ou menor, inclusive o homem. Cada segundo desperdiçado jamais poderá ser recuperado. Jamais. Olha a importância de viver o agora, né? Para os encarnados, o tempo é precioso, mas para Deus é apenas um aspecto da sua criação. O tempo não é absoluto. Na verdade, ele é apenas mais uma das grandezas físicas que compõem e agem no universo, assim como a gravidade e a luz, né? Só para citar alguns exemplos. O tempo é relativamente finito e, assim sendo, não pode ser uma característica de Deus, né? Porque todas as características do Criador são infinitas. Não é isso? Então, por que se preocupar tanto com o tempo em que as coisas acontecerão? Vocês vivem em função do que vai acontecer, do próximo final de semana, do que eu vou fazer na próxima semana, do que eu vou fazer no próximo mês, da viagem que eu quero fazer no futuro, da casa que eu quero comprar no futuro. Vocês vivem, ou então, em função do passado. Por que eu fiz isso? Eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu me arrependo de ter feito tal ato. Eu me arrependo. Então, vocês vivem em função do que não existe ou do que passou e perdem a oportunidade mais preciosa, que é o momento presente. O momento atual, o agora, é o único momento em que vocês dispõem. E eu ainda fiz uma brincadeira com o meu canal. Falei o seguinte: um ser humano, você tem apenas de 2 a 4 minutos de vida.
até você encher os pulmões novamente e voltar a respirar. Recomeçar a respirar. Né? Então, isso é o que cada um pode viver, de 2 a 4 minutos. Isso é o seu agora. O que é que você está fazendo desse momento? Né? Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Existe um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Não fiquem preocupados com transição planetária, não fiquem preocupados com apocalipse, não fiquem preocupados com Terceira Guerra Mundial, preocupem-se com o seu crescimento pessoal, com a sua própria evolução, com o seu caminho, né? Dando um passo de cada vez, porque é isso que você consegue. Ninguém consegue a evolução entrando numa maratona de 200 metros, de 500 metros, não. Um passo de cada vez. Dá um passo, para, respira. O segundo passo, para, respira. Assuma aquilo que estiver no seu controle. Dores nas costas, peso na coluna, às vezes, peso de muitas obrigações que nós assumimos e que nem sempre nós damos conta. Às vezes, nós temos muitas coisas para fazer, para honrar, para consertar o passado. Mas para que pressa? Se você tem a eternidade pela frente, faça o seu possível e, dentro do seu possível, faça o seu melhor. Né? Lembrando sempre que a primeira caridade está debaixo dos nossos olhos. Seres que precisam ser amados e doutrinados e que fazem parte da nossa campanha. E às vezes a gente está indo lá no centro espírita trabalhar um irmãozinho, sendo que o que mora dentro da nossa casa está relegado a segundo plano. Né? A gente precisa entender esse universo das coisas, tá certo? Então, tudo tem um tempo certo. As pessoas só precisam compreender essa questão. Agora, isso que eu estou falando não significa que vocês tenham que deixar de lado as suas obrigações. Não é isso. É fazer o melhor. Você está muito cansado de burocracia, né? Das questões burocratas, das questões sem solução. Você já esteve do outro lado, né? Então, hoje, você está sentindo em si toda essa questão de viver o outro papel. Tenha paciência. Olhe para essas pessoas que têm o ego tão inflado, olhem como se fossem pessoas enfermas, que precisam do seu carinho. E o seu carinho, nesse caso, ele pode ser traduzido como ética. Ele pode ser traduzido como paciência. Escute mais. Escute mais. Fale menos. Fale o que for assertivo, mas sem criar oposições. Um dia de cada vez. Você vai ao trabalho, você exaure as suas energias, mas chega à noite no templo sagrado do lar e você renova as suas forças. E você cumpre aquilo que você precisa cumprir, né? Essa é a questão que é apresentada a todos, para qualquer um. Por que nós estamos aqui? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que no ano de 2017 apareceu uma entidade se identificando como sendo extraterrena e nos falando um punhado de coisas bizarras, desconexas,
estranhas. Por que que tudo isso está acontecendo? Por que que, num determinado momento do tempo, né, os indivíduos se cruzam, se conectam, se aproximam? Às vezes você passa anos ao lado de uma pessoa, vivendo como parente próximo, e você não se relaciona. Por que que num determinado momento é que isso começa a acontecer? É porque aí você está pronto, você está maduro. Não é isso? Tem uma pergunta aqui do João. O que é o plano espiritual? É um outro universo que engloba o nosso? É uma dimensão? É um reflexo? É uma e outra coisa, João. É um universo numa dimensão paralela. Aliás, acho que nós já falamos sobre isso aqui, né? É essa explicação que eu te dei hoje. Né? Quando eu estou falando de terras, né, em vários momentos, ou quando eu estou falando de colônias espirituais, você consegue transportar essa informação substituindo a palavra. Não são todas colônias, tá? Eu já falei que muitas colônias são naves, né? Nosso lar é uma nave, né? O próprio livro que vocês estudaram, né? Fala das naves lar de Fabiano, que ligam os motores e mudam de lugar. Várias colônias são naves que estão posicionadas no sistema solar. Mas você também pode traduzir por colônias espirituais ou por mundos espirituais essas terras que eu estou te colocando. Você pode traduzir, né? Por umbral, por exemplo, zona umbralina, só um exemplo, João, não é esse o caso, mas para você entender, como se fosse uma terra abaixo da sua, o que não é o caso, porque o umbral, ele está numa interposição que vai para o centro da Terra. Eu já te falei sobre isso também, né? Mas é uma interconexão e nada está desconectado. Nada está desconjuntado. Nada está fora do lugar onde tem que estar, né? E aí você diz que o plano espiritual é um universo, irmão nosso, feito de antimatéria. Sim, de uma antimatéria. E de mais alguns outros elementos, porque vocês chamam de antimatéria o que vocês não conseguem, né? Que é a partícula de Deus, a partir da partícula de Deus. Mais ou menos isso que vocês chamam, né? Vocês não conseguem compreender ainda a antimatéria. Mas, João, é a antimatéria um universo paralelo. Então, quando lá, no seu grande roteador, vocês descobriram minúsculos pontos que seriam portais interdimensionais, você já viu isso, não é? E que a ciência percebeu que podia ir tanto elementos daqui para lá, como poderiam vir elementos de lá para cá. Nós estamos falando aí de moléculas, de átomos, mas que poderiam abrir portais muito maiores e coisas muito maiores se transportar. Essas possibilidades, João, que são o que nós chamamos de buraco de minhoca, que nós já falamos com você, ligam esses mundos interdimensionais. Então, são um reflexo. Se você ver essa Terra que está aqui de regeneração, ela é um reflexo da sua Terra física, para você compreender. Mas ela não tem os mesmos elementos da sua Terra física. A Terra celestial, desculpa, eu falei de regeneração, era celestial. Mas ela é um reflexo da aparência da sua Terra física. Mas ela não tem os mesmos elementos da sua Terra física. E, João, eu não estudo a sua ciência, eu sei o que eu preciso saber. Mas quanto mais é evoluído, para isso eu te pus para estudar, né? E eu estou aguardando você vir falar comigo. Quanto mais o ser, a essência, evolui,
junto com ela, esses elementos vão se diferenciando. Entendeu? Aqui na Terra, vocês necessitam de uma quantidade muito grande de elementos químicos. A sua tabela periódica é imensa. Entende? Para que haja a vida orgânica. Existem mundos que 1/3 é o suficiente, dada a composição com a qual eles trabalham. Tá certo? E aí, respondendo a sua última pergunta, onde está toda essa antimatéria? Você viu que, numa parte do meu estudo, eu falei que o universo, que o Hubble consegue registrar, identificar, é apenas uma mínima parte de tudo que existe um outro universo paralelo? Está aí. Mas este outro universo paralelo, ele tem conexão com o universo material. Se você ver lá na lâmina, né? Eu não consigo voltar aqui agora, mas depois eu posso pedir para o canal disponibilizar para você. Se você ver lá na lâmina, eu falo o seguinte, que o Hubble consegue registrar uma pequenina parte, mas que existe um universo muito grande, muito maior, muito mais evoluído, e cuja base espiralar toca com o seu universo material. Então, existe antimatéria distribuída em pontos do universo, no universo, que tocam com que há essa conexão com o universo, vamos chamar de espiritual, para poder ficar fácil de entender.